Semana passada nós informamos aqui no Atualidade que a Polícia Rodoviária Federal não estava abrindo processo para suspensão da carteira de motorista naqueles casos em que os motoristas estão flagrados. Agora, a informação que a gente traz é que o Detran do Rio Grande do Sul não está abrindo o processo para cassação da Carteira Nacional de Habilitação. É a pena máxima do trânsito no Brasil. Isso não está ocorrendo desde 2020 no Rio Grande do Sul. Então são 4 anos em que não há cassação de carteira de motorista aqui no estado. Como disse, a responsabilidade pela abertura desse processo é do Detran, procedimento que deve ser aberto sempre quando um motorista é autuado por dirigir com habilitação suspensa. Então ele já foi penalizado uma vez, deveria não estar dirigindo, e aí é abordado numa fiscalização pela polícia e aparece que ele está dirigindo mesmo assim. Quando isso acontece, o processo de cassação da carteira de motorista precisa ser aberto pelo Detran. E a Associação Brasileira dos Advogados de Trânsito, através da sua presidente, Roxane Ponzi, encaminhou uma solicitação de lei de acesso à informação ao Detran, pedindo explicações dos motivos pelos quais esses processos não estão sendo abertos. E a resposta que o departamento repassou é que confirma essa suspeita da associação, que desde março de 2020 esse procedimento não está sendo aberto aqui no Rio Grande do Sul. Isso pode ter beneficiado um total de 41.503 motoristas que deixaram de ter a CNH cassada após serem autuados por descumprir a ordem de não dirigir. E em muitos desses casos, o condutor vai ficar impune, porque se o processo já tiver tramitado mais do que 6 meses, o processo é extinto. Ou seja, tem muito motorista que não poderia estar dirigindo no Rio Grande do Sul e que nesse momento está livre, impune e não vai acontecer nada com ele. E vai continuar cometendo infração provavelmente porque nada acontece, né? E a presidente da Associação Brasileira de Advogados do Trânsito, Roxane Ponzi, explica inclusive sobre essa identificação que a associação fez e que buscou mais explicações para o Detran. Os membros da ABATRAN têm notado já há algum tempo que pessoas autuadas por dirigir com a carteira suspensa não estavam tendo os respectivos processos de cassação instaurados. Isso acabou que motivou o nosso pedido de informações feito com base na lei de acesso. A gente entende que a mensagem que essa omissão passa é de que está tudo bem descumprir a ordem de não dirigir dada pelo Detran, de que isso não dá nada. Quando a gente privilegia apenas autuar e deixar de cassar a CNH, que é o procedimento que custa caro, que não dá lucro como uma infração de trânsito, infelizmente, só nos resta ter que requentar aquele discurso surrado sobre a existência de uma indústria da multa. Procuramos o Detran aqui do Rio Grande do Sul para saber por que esse procedimento não está sendo aberto. O Detran reconhece que não está abrindo processo de cassação de carteira de motorista e o departamento cita que diversos fatores conjunturais e legislativos impactaram diretamente no andamento dos processos relacionados à cassação de CNH. Alterações que exigiram adaptações que, no caso do processo de cassação, segundo o Detran, se encontra em fase de ajuste final para adequação às novas normas, às novas normativas. Porém, a presidente da ABATRAN contesta a justificativa do Detran e diz que não houve nenhuma modificação normativa. As leis, elas ainda continuam do mesmo jeito que estavam antes. Na verdade, né, Josimar, a única mudança que houve foi o número de pontos na carteira lá no governo Bolsonaro, ainda que aumentou bastante e que a gente dizia até, bom, nesse ritmo poucas pessoas vão ter a carteira cassada. Isso. Mas outra alteração legislativa não teve. Não houve mudança para a abertura de processo de cassação. Sim. O Detran ainda cita a questão da pandemia, a questão do incêndio que fez com que o prédio do Detran, fosse destruído, a questão da enchente, mas nós estamos falando que desde 2020 não está sendo aberto processo de cassação de carteira de motorista aqui no Rio Grande do Sul. Todos os detalhes eu também conto lá em GZH. E um detalhe interessante, a gente tem visto, como eu referi na semana passada, uma quantidade maior de mortes nas nossas estradas, seja pela fiscalização, por vezes falha, porque a Polícia Rodoviária Federal não está abrindo a suspensão, o processo de suspensão da carteira de motorista, ou seja, também porque o Detran não está punindo quando um motorista é flagrado dirigindo sem permissão.